Quero ler com vocês a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 12 também. Mas antes de você abrir a sua Bíblia, eu queria te fazer uma pergunta. Quantos aqui têm um coração? Eu estou dizendo no sentido literal, né? Não é uma pessoa bondosa que faz bondade, não é no sentido figurado. Eu estou dizendo no sentido literal, um órgão dentro do seu peito aí batendo. Quantos tem? Levanta sua mão assim. Todo mundo, né? Todo mundo. Quantos aqui resolveram, queria deixar o seu coração em casa e viria sem ele hoje? Será que seria possível? Não seria. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A impossibilidade de um membro estar desligado do corpo. A impossibilidade de um membro não estar em comunhão com o corpo. Eu quero falar um pouco aqui com vocês sobre a unidade, sobre a igreja do Senhor Jesus. E sobre essa beleza que Jesus deixou para que nós desfrutássemos a comunhão, a unidade, os nossos irmãos. E o Senhor, Ele deixou a igreja para isso. E eu quero ler com vocês lá, onde eu já mencionei, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Glória a Deus. Pode se assentar, Deus abençoe. Meus irmãos, esse assunto é um assunto que nós falamos bastante. A gente ouve muito falar sobre a unidade da igreja, sobre a igreja como um corpo. E é um assunto extremamente importante, porque segundo aquilo que a gente lê na palavra de Deus, a falta de unidade, ela põe em risco a nossa salvação. Porque Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele vem buscar um corpo que está ligado, membros que estão ligados um no outro e formam o corpo. E todos estão ligados
na cabeça, que é Cristo. E Jesus, ele vem buscar essa igreja. É essa igreja que ele vem buscar. Logo, se eu não estou ligada nesse corpo, se eu por algum motivo estou desligada, se houve alguma situação, se aconteceu alguma coisa com que fez com que eu me desligasse do corpo, isso coloca em risco a minha salvação. Por isso, é muito importante a gente falar sobre isso. E é muito importante a gente viver isso. É muito importante a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela viver essa palavra. Nós realmente vivemos como um corpo. Esse texto, essa carta, Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E aquela igreja, ela estava passando por algumas situações, e Paulo fica sabendo dessas questões, ele é informado que a igreja vivia algumas situações ali que não agradava a Deus. E Paulo, ele se preocupou com isso. Falou, não, eu vou escrever uma carta para aquela igreja, para que ela se arrependa, para que ela possa enxergar que está errada, que está no caminho errado, e tome a rota certa. E eu estive pensando, se Paulo fosse escrever para a Defama, essa igreja tão maravilhosa aqui, onde nós congregamos, onde nós temos a oportunidade de viver essa palavra aqui, colocá-la em prática juntos aqui, será o que Paulo escreveria? Eu fiquei pensando sobre isso. Será que ele perceberia também que nós estávamos vivendo de uma forma meio individualistas, sem nos preocupar uns com os outros? Eu fiquei pensando sobre isso. Mas Paulo, ele recebe notícias que aquela igreja, ela passava por algumas situações. E uma delas era tipo uma segregação social. Aquela igreja de Corinto, ela formava-se grupos dentro da igreja. Ela era feita de grupinhos. E alguns pensavam que eram mais nobres do que os outros, que eram mais importantes do que os outros, e desprezavam as outras pessoas. Aquela igreja, ela passava por uma situação também de dissensões, de brigas, de contendas, de rixas. Dissensão é isso, é briga mesmo, A gente conhece essa palavra melhor, a gente usa mais essa palavra. É confusão entre os irmãos. Sabe aqueles irmãos que tudo é motivo de problema, de rixa? Um pisando no calo do outro, um puxando o tapete do outro. É mais ou menos isso que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E aquela igreja também, ela passava por um outro problema. Havia uma desordem referente à ceia do Senhor. Quando a gente lê essa carta, e Paulo passa essas instruções lá no capítulo 11, sobre a ceia, a gente percebe que a liturgia da ceia deles era um pouco diferente da nossa hoje. E o que acontecia? Algumas pessoas chegavam primeiro e essas pessoas, elas se achavam mais importantes do que as outras, e chegava e comia toda a comida, não esperava pelos outros. O que isso significa? Que ela não estava nem aí para o outro. Aquela pessoa, ela estava se lixando para o que estava acontecendo com o outro.
uma igreja individualista. E eles estavam nessa confusão em relação à ceia. E Paulo traz essas orientações e fala: olha, deixa eu explicar para vocês o que significa a ceia do Senhor. Vocês precisam fazer assim, assim, assim. E a ceia do Senhor, ela tem um propósito. Lá no capítulo 11 fala: olha, quando vocês se reunirem, vocês vão vocês vão comer o pão e vão tomar o cálice, para que vocês anunciem a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós estamos aqui hoje, para que a gente possa anunciar. Nós estamos aqui anunciando, nós estamos dizendo: Jesus morreu e Ele vai ressuscitar. Jesus morreu e Ele vai ressuscitar. Jesus morreu e Ele vai ressuscitar. E Ele vai voltar. Ele já ressuscitou, Ele vai voltar. Nós estamos aqui anunciando isso, sem falar nada. Quando você pega o pão e você pega o suco representando o corpo e o sangue de Jesus, sem você dizer uma palavra, você está anunciando a morte do Senhor. E nós iremos fazer isso até que Ele venha, até que nós um dia estejamos com Ele. A palavra de Deus fala que será um grande banquete, e Ele vai nos servir. Ele vai nos servir. Imagina isso, que coisa linda esse dia. Nós almejamos por esse dia, nós desejamos esse dia com toda a força do nosso coração. Isso aqui é só um ensaio, meus irmãos. Por mais glorioso que esteja aqui esse culto, por maior que seja a presença de Deus nesse lugar, isso é só um ensaio, é só um pouquinho daquilo que nós vamos experimentar na presença daquele que realmente morreu e derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, aquela igreja, ela passava por essas situações. E no capítulo, quando nós chegamos aqui no capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais. Ele começa falando sobre os dons espirituais, e esse texto, ele segue esse texto que fala sobre os dons espirituais. E aquela igreja também, ela estava confundindo tudo. Ela achava que os dons espirituais eram para que, a pessoa que recebia um dom espiritual, ela achava que era para ela se mostrar, que ela era mais santa do que as outras pessoas. Sendo que os dons espirituais é para que a gente sirva as outras pessoas. A maioria dos dons, se você recebe o dom de cura, é para curar o outro, é para você orar pelos doentes, é para você interceder pelos irmãos. Se você recebe o dom de profecia, é para você profetizar na vida dos outros irmãos. Nunca vi alguém profetizando aqui para si mesmo, né? Nunca vi. E a oração também, a gente pode orar, né? Por nós mesmos, nós podemos orar. E Deus, Ele faz milagres assim. Talvez você está doente, está passando por uma situação, e você ora por você, e Deus, Ele te cura. Mas isso acontece poucas vezes. Você pode observar, a maioria das vezes é quando alguém intercede por você, quando alguém ora por você. Você está com uma dor, está com uma doença, está com um problema, alguém vem e coloca a mão na sua cabeça, intercede, você recebe a bênção, você recebe a cura. Porque os dons, nós recebemos para que a gente possa servir os nossos irmãos. Então Paulo vem esclarecendo isso tudo. E ele fala: olha, vocês receberam os dons e vocês devem buscar os dons mesmo. Mas logo em seguida ele vem falando sobre o corpo, sobre a igreja do Senhor, sobre essa unidade tão linda que é essa comparação que Deus faz tão linda com o corpo humano. E Paulo começa a falar sobre isso, porque aquela igreja, a igreja de Corinto, ela precisava de uma intervenção urgente. E Deus fez isso através dos escritos de Paulo. E Deus está fazendo isso hoje, aqui,
através da palavra dele. Ele está trazendo essa palavra para nós, irmãos. Não pense assim, olha, essa palavra é para o meu vizinho aqui do lado. Não, essa palavra é para mim. É para mim. Coloque esse sentimento no seu coração. Eu preciso caminhar mais junto, mais em unidade com os meus irmãos. Eu preciso amar mais os meus irmãos. Eu preciso sentir mais a dor dos meus irmãos. Senão nada faz sentido. Nada faz sentido. Quando nós vivemos em falta de unidade, é uma demonstração de egoísmo da nossa parte. E nós sabemos que egoísmo é um pecado. É um pecado. E a gente vê, hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de pessoas egoístas. E a Bíblia já fala sobre isso, né? De pessoas que estão ligando só para si mesmos. Pessoas que não conseguem olhar para o outro e ter compaixão. Não conseguem ter empatia pelas pessoas. Mas a igreja do Senhor Jesus não pode ser assim. Não. Nós não fomos salvos para isso, irmãos. Para sermos igual às pessoas que não têm Jesus. Nós não fomos resgatados para isso, para nós sermos iguais àquelas pessoas que não têm Jesus na vida delas. Eu estava conversando ontem com meu genro, minha filha, sobre criação de filhos. E a gente falando de muitos casais hoje em dia que não querem ter filhos. Decidiram que não querem ter filhos. Eu falei, sabe por quê? Resultado de uma sociedade egoísta. Porque ser mãe é você doar, é só doação. Ser pai é só doação. Você doa seu tempo, você doa seu corpo, você doa seu dinheiro, você doa seu amor, você doa sua noite de sono, você doa tudo para os seus filhos. É doação, é doação, é doação, é doação. Mas as pessoas estão num nível que ninguém quer doar nada. Quero receber. E era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Cada um olhando para o seu próprio umbigo. Cada um se preocupando consigo mesmo. E as outras pessoas não estavam nem aí um para os outros. Imagina se Deus não tivesse usado Paulo, se Deus não tivesse feito alguma coisa por aquela igreja. Meus irmãos, nós somos privilegiados, porque o Senhor, Ele deixou essa palavra aqui para nós, ó. Nós somos privilegiados, nós temos uma direção, nós sabemos o que é certo, o que é errado. A gente só não faz se não quiser, só se a gente decidir mesmo. Mas nós temos uma direção, nós sabemos o caminho a seguir. O Senhor, Ele nos deixou esse manual, explicando tudinho, como que deve ser a igreja, como que deve ser o nosso coração, como que nós devemos nos portar na sociedade, na nossa família, com os nossos filhos, e especialmente falando aqui hoje, na convivência com os nossos irmãos. E quando Deus usa essa analogia com o corpo humano, eu fiquei pensando, gente, isso é tão lindo, é tão lindo. Será por que Deus usou logo isso, né? Então, se você for parar para pensar, se você estudou um pouco de fisiologia, de anatomia, quem estudou anatomia e fisiologia, você começa a meditar nesse texto aqui, ó, a gente vê a beleza disso aqui. E eu comecei a pensar, Senhor, por que o Senhor usou essa comparação com o corpo humano? É porque Deus, Ele tem uma metodologia de ensino muito prática, muito eficiente. E Ele não usaria algo que não seria comum a todos.
Ele não falaria de algo, por exemplo, lá da fazenda, da roça. Talvez você não goste da fazenda, do campo. Você é uma pessoa mais urbana, você não ia entender. Mas ele usou uma comparação com o corpo humano, que é algo comum a todos nós. Todos nós habitamos num corpo. Todos nós habitamos em um corpo, e é algo que nós entendemos. Nós sabemos quando dói o nosso dedão do pé, quando tira lá a cutícula, né, pastora Carol? Tira errado e corta, meu Deus, que dor, você não consegue calçar o sapato, né? Aquele cortezinho que ninguém vê, mas você está gemendo de dor. A gente entende, porque nós habitamos num corpo, isso é comum para todos nós. E esse ensino, ele é tão importante, irmãos, que ele deveria fazer sentido para todos, não somente para uns, mas ele deveria fazer sentido para todos nós. Como Deus é maravilhoso, como a didática de Jesus, como a didática do Senhor é linda, como Ele nos ensina de forma maravilhosa, que a gente pode entender, e que a gente pode colocar em prática. É muito útil a comparação com o corpo humano, por causa disso. Meus queridos, em Romanos 12, eu quero ler com vocês Romanos 12, 4 e 5, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Um corpo, ele tem muitos membros. Aqui está falando que nem todos fazem a mesma coisa. Nem todos os membros têm a mesma operação. Nós somos diferentes, né? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui fala das nossas diferenças. E esse texto que nós lemos também, lá de 1 Coríntios 12, 12, fala sobre as nossas diferenças. E como é lindo a gente ver essa unidade dentro dessa diversidade. E é isso que a Bíblia fala. Que o Senhor Jesus, Ele respeita as diversidades, as diferenças. Ele respeita. Uns são usados de uma forma, outros são usados de outra forma, mas todos somos membros de um corpo, e todos nós temos algo em comum. Nós temos que é a cabeça. Nós estamos ligados na cabeça, e lá em Colossenses 1,18 diz assim: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é a cabeça, meus irmãos, para que em tudo Ele tenha a preeminência. O que significa isso? Significa que em tudo o corpo deve glorificar a cabeça. Quem aparece? A cabeça. Quem é o primeiro? A cabeça. Quem tem preeminência? A cabeça. Quem é o mais importante? A cabeça. É isso que esse texto está falando. Para que em tudo Ele tenha preeminência. Não se exalte porque você é uma parte muito importante do corpo. Como eu disse aqui no início, o coração. É impossível nós vivermos sem um coração. É impossível. Talvez você é um membro muito importante, mas você não é o mais importante. Quem deve ter preeminência é a cabeça. É isso que está dizendo esse texto. A nossa unidade, a nossa comunhão deve honrar a Deus. Deve vir de uma direção que vem do Senhor. Tudo que nós fazemos deve vir de uma direção da cabeça.
Tudo que a igreja faz, todos os trabalhos que a gente faz, deve vir da parte do Senhor. Porque Ele está ligado em nós, e nós estamos ligados nele, nós estamos ligados uns nos outros. Irmãos, não dá para a gente ser crente, afastado da igreja. Nós estamos vendo tantas pessoas desigrejadas, tantas pessoas dizendo que, não, eu sou crente na minha casa. Infelizmente, você não está ligado no corpo. Você precisa estar inserido no corpo, para que você faça parte da igreja do Senhor Jesus. Você é um membro. Esse texto aqui fala sobre isso. Você é um membro individualmente, mas em Cristo nós formamos um corpo. Mas individualmente nós somos membros apenas. Então, se você está em casa, se por algum motivo você se afastou da igreja, volte a congregar, volte para a casa do Senhor. É aqui, junto com os nossos irmãos, que nós vamos nos aperfeiçoando. Ah, mas eu não tenho paciência, que os irmãos são assim, que os irmãos falam. É aqui que nós vamos nos aperfeiçoando. É aqui que Deus vai moldando o nosso coração e vai nos preparando para o grande dia. Quando Ele vier, nós estaremos aperfeiçoados. Se nós não convivermos, irmãos, nós não teremos oportunidade de perdoar. Nós não teremos oportunidade de ter paciência um com o outro. Nós não teremos oportunidade de amar, de servir, de fazer tudo aquilo que a Bíblia fala para que a gente faça. Como que a gente vai fazer isso, se a gente não está inserido no corpo? Então volte para a casa do Senhor. Todos nós precisamos estar inseridos, ligados. Lá em Colossenses fala isso também, né? Através das juntas, dos ligamentos. E você sabe o que acontece? Lá em Colossenses 2 fala isso. Quando nós estamos ligados, através das juntas e dos ligamentos, o corpo cresce. E é um crescimento que vem de Deus. Lá fala sobre isso. É um crescimento de Deus, é um crescimento que vem do Senhor, porque a gente está ligado. Se nós queremos ser igreja, se nós queremos ser aqueles que vão ser arrebatados, ou aqueles que vão morar com o Senhor Jesus, nós temos que caminhar em unidade. Você quer ser igreja? Você deseja ser parte dessa igreja que vai ser a noiva do Senhor Jesus? Então caminhe em unidade, caminha junto. Não tenta caminhar sozinho. Não tenta caminhar sozinho. A palavra de Deus diz que é melhor a gente estar acompanhado, né? Estar em dois, sozinho não. Porque se um cair, o outro levanta. Nós temos que ter alguém do nosso lado para nos aconselhar, para nos discipular. Nós precisamos disso. E eu queria te desafiar nessa noite. Eu sei que é algo desafiador, meus irmãos, quando nós pensamos do ponto de vista humano. Porque nós só queremos olhar para nós mesmos. O nosso lado humano, ele é egoísta. Todos nós somos. Não adianta você falar que não é. Todos nós somos. É somente debaixo de uma graça que nós conseguimos olhar para o outro com amor. É somente debaixo de uma graça que nós conseguimos caminhar junto com o outro, mesmo entre muitas diferenças, mesmo na diversidade, a gente consegue caminhar junto, a gente consegue perdoar, a gente consegue compreender o outro. É só debaixo da graça do Senhor. Se você puder, fique de pé comigo nessa hora. Meus irmãos, lá no capítulo 11,
Paulo, como eu mencionei aqui, Paulo fala sobre a ceia. Ele traz instruções sobre a ceia do Senhor. No capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais e sobre essa unidade do corpo. E no capítulo 13, ele fala sobre o amor. Isso é por acaso? Não. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Se você pegar isso aqui, está tudo dentro do mesmo pacote. Porque tudo é por amor. Nós estamos aqui hoje para participar da ceia do Senhor. É por amor. Foi porque Jesus um dia ele morreu por amor. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós conseguimos caminhar em unidade é por amor também. Nós iremos usar os nossos dons, os nossos talentos, os nossos dons espirituais para abençoar a igreja é por amor também. Tudo é por amor. E eu acho lindo quando fecha esse assunto aqui falando do amor. O amor, ele é mais excelente, ele é o mais supremo. Esse texto de Coríntios, 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera.